como usar do princípio da ancoragem para conseguir vender mais milhas aéreas no particular ou na sua agência de viagem. Aqui eu vou explicar como que essa estratégia funciona, qual foi a origem dela e vou passar aqui também 6 formas práticas de você implementar a ancoragem no seu negócio de venda de milhas. E lembrando também que se aplica a outras formas de vender. Então se você tem o e-commerce, se você tem produtos na internet, se você vende no digital ou no marketing digital, todas as estratégias que eu vou passar aqui, alternativas práticas, vão funcionar no seu negócio também. Então essa estratégia, pessoal, ela possui diversos nomes, vocês vão encontrar na internet. Pode ser ancoragem de preço, pode ser efeito ancoragem, pode ser focalismo, entre vários outros termos. Foram duas pessoas que deram inicialmente origem a esses termos, porque eles fizeram um experimento prático que comprovava que existia sim um viés cognitivo relacionado à ancoragem. E essas duas pessoas é o Amo Tversky e o Daniel Kahneman. Mas é óbvio, pessoal, que antes deles inventarem esse termo, explicarem o porquê que ele funciona nessa experiência prática, a ancoragem em si já era aplicado há milhares de anos por todos os negociantes aí do mundo afora. Igual vocês vão ver estratégias que aqui, com certeza, uma pessoa, um vendedor, já deve ter até passado para você empiricamente, né? Só que ninguém ensinou ele. Ele viu que aquilo lá dava certo, ou viu que alguém fazia e deu certo e passou a replicar, mas ele provavelmente não entendia o fundamento que tinha por trás da ancoragem. Então, como que foi o experimento que o Amo Tversky e o Kahneman fizeram, pessoal? Eles separaram um grupo de pessoas, que vamos nomear aqui como grupo A, e o outro grupo que era o grupo B. E essas pessoas, elas recebiam uma multiplicação para ser feita. O grupo A, ele recebeu a seguinte multiplicação nessa sequência: 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 até chegar vezes 8, beleza? E o outro grupo, o grupo B, recebeu a mesma multiplicação, só que invertida. Então eles receberam a multiplicação da seguinte forma: 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que esses dois grupos, eles tinham apenas 5 segundos para chegar ao resultado teórico dessa multiplicação. E é óbvio que é um tempo extremamente curto para você chegar ao resultado dessa multiplicação. Só que isso não importava. As duas pessoas que estavam fazendo esse estudo, eles não estavam interessados em receber a resposta exata. Eles estavam justamente querendo chegar à conclusão se a ancoragem, né, se os números faziam algum efeito psicológico na decisão das pessoas. E para surpresa deles, fez total sentido, porque o grupo A, que recebeu a multiplicação dos números menores até os números maiores, eles estimaram, né, a estimativa média do grupo foi que o resultado da multiplicação era 512. Já o grupo B, que era o grupo que recebeu de 8 vezes 7 vezes 6 e vai descendo até vezes 1, eles estimaram, né, a estimativa média do resultado da multiplicação é que era 2.250. Só que, pessoal, o resultado exato dessa multiplicação era 40.320. Então os dois grupos erraram. Só que repara que o grupo A, que é o que recebeu a multiplicação crescente, então de 1, 2, 3 em diante, ele estimou o resultado muito menor. Já o outro grupo, que recebeu números maiores de cara, ele estimou um resultado cerca de 4 vezes maior. Só que ambos foram bem longe do resultado exato. E qual a conclusão do estudo? É que o ser humano, ele se prende a determinadas informações que ele recebe primeiro. E geralmente, quando são números, ele se prende ao número maior, o que eles denominaram como efeito ancoragem. Provavelmente, por exemplo, no seu dia a dia, você já passou em alguma loja que você entrou nessa loja e encontrou um produto extremamente caro. Então, supondo que você quer comprar um terno. Você entrou nessa loja e encontrou um terno super caro. Você deve ter olhado e pensado, né? É um empresário, é? Impossível que alguém em sã consciência vai comprar esse terno. Só que, pessoal, aquele terno foi colocado ali com aquele preço justamente para dar esse efeito, que é o efeito ancoragem, que a partir do momento que você vai ter contato com outros ternos daquela loja bem mais baratos, você vai ter uma tendência a achar que os outros produtos que estão num valor menor são muito, muito baratos e que vale a pena demais fazer aquela compra, né? Então você, de certa forma, é manipulado a entender que aquele preço menor é uma baita de uma oportunidade, quando na realidade ele está sendo negociado no preço justo dele.
Só que você, por ter se ancorado no produto de preço maior, você tende a achar que o produto que está no valor justo está em um baita desconto, está em uma baita oportunidade e oferta. Com certeza aqui, por exemplo, em Jericoacoara, agora eu estou viajando aqui em Jericoacoara, não sei se vocês já vieram aqui, mas é um destino incrível. Inclusive, começou a chover hoje, então é por isso que eu parei esse tempinho também aqui para gravar para vocês. E, pessoal, aqui aconteceu muito desse efeito ancoragem. Por exemplo, a gente chegava nos restaurantes para comer, por exemplo, a gente comeu uma picanha bem boa aqui, chegou no restaurante lá, tava custando cerca de R$150 a picanha o casal. A gente falou, pô, legal o preço e tal. E a gente começou a conversar com a pessoa que tava na frente. A gente viu isso num quadro, tipo um anúncio, e a gente foi conversar com o vendedor que tava ali na porta. E ele, depois de um tempinho, falou ali baixinho pra gente: não, como vocês estão em 2 casais, né, que a gente tava com um casal de amigos também, a gente pode fazer uma oferta pra vocês, vai custar R$100. Aí o que aconteceu? A gente na hora, pô, vamos pegar então baita oportunidade. Só que, pessoal, a grande realidade é que aquele produto, ele já custava R$100. Só que eles botaram 150 e botaram uma pessoa para negociar ali na frente falando que é 100, justamente para dar um efeito ancoragem. Então repara, pessoal, que essa estratégia da ancoragem ela é utilizada todos os dias em todos os lugares praticamente. Só que tem algumas pessoas que fazem isso de forma consciente e outras nem tanto. Por exemplo, ações negociadas na Bolsa de Valores também são negociadas geralmente em valores ali entre R$8 e R$10 até 40. Eles não passam muito disso, justamente por causa desse efeito ancoragem. Quando uma pessoa vê, por exemplo, uma ação sendo negociada a R$300, ele tende a achar que essa ação é muito mais cara do que outra que custa 10, quando na realidade não tem nada a ver, tá bom? Porque o número de ações negociadas em cada empresa muda. Então não tem diferença nenhuma entre custar R$200 e R$10, porque, por exemplo, essa de 200 poderia ser repartida em 20 de 10, entenderam? Por meio de um mecanismo que as empresas chamam de split ou implit, por exemplo, tá? Então, repara que até mesmo as empresas negociadas na Bolsa de Valores, ela já entende o efeito da ancoragem, né, no dia a dia das pessoas e também no próprio mercado de ações, que elas fazem propositalmente essas estratégias para fazer o valor da ação delas aparentemente custar mais barato. Por exemplo, a Magazine Luiza fez isso. Quando ela começou a ter aquele crescimento absurdo, ela foi fazendo divisões das ações dela até chegar a valores menores, justamente por causa do efeito ancoragem. Agora vamos para a parte prática. Como que você pode colocar a estratégia da ancoragem de uma forma prática no seu negócio? Então aqui eu trouxe 6 exemplos para vocês poderem implementar no seu negócio, na sua agência de viagem, nas suas vendas no particular e até mesmo nas vendas que você tem em e-commerce e em outros lugares. Então exemplo 1, ancoragem pelo preço. Essa forma, pessoal, é a mais tradicional de todas e com certeza você até talvez já tenha executado de forma implícita, né? Então vamos lá. Como é que funciona a ancoragem pelo preço? É você colocar o preço que aquele produto está custando naquele dia e você bota outro valor riscado em cima. Por exemplo, quando você vai numa loja de roupa, você encontra um vestido, uma blusa e aquele produto está custando, por exemplo, R$100. Só que nessa etiqueta, o valor antigo, né, o valor anterior era R$200. Então a pessoa ela vai ter uma tendência a se ancorar no valor de 200 que está arriscado. Então ele vai olhar como uma baita oportunidade, ele vai falar, caramba, tá custando metade do preço. E é justamente isso que você pode também fazer na sua venda no particular. Você pode entregar um banner, por exemplo, ou divulgar um banner nas suas redes sociais. Por exemplo, viagem para Fernando de Noronha, você pode botar o preço em cima arriscado, tipo 2.500, e o preço atual de 1.500, por exemplo, sem estar arriscado. É o preço que está naquele dia, porque a pessoa ela vai ter a tendência de se ancorar no preço mais caro. Exemplo 2, ancoragem por produtos diferentes. Então você apresentar uma gama de produtos diferentes para o seu cliente. Então, eu tenho, por exemplo, a viagem para Dubai, por exemplo, ou uma viagem para a China. Você pode botar assim um produto que você nem tem interesse de vender. Você bota lá, viagem para a China, ida e volta custa R$7.000, por exemplo. E você coloca embaixo alguns outros produtos seus mais baratos. Então, por exemplo, você pode colocar China R$7.000, você pode botar Dubai, por exemplo, R$4.000. Óbvio que tem que fazer as contas disso, tá, pessoal? Tô só colocando valores aqui que eu tô trazendo para exemplos, beleza? Mas teria que ver na prática, obviamente, para implementar no seu negócio. Você pode colocar, então, 7.000 China, por exemplo, 4.000 Dubai e de volta. E embaixo você pode colocar, por exemplo, Fernando de Noronha, 1.500. Repara que, como você está colocando produtos diferentes à disposição para aquele cliente, ele vai ter a tendência a se ancorar no valor mais caro. Então ele vai pegar o produto China como se fosse o mais caro, ele vai ficar com aquele valor na cabeça de 7.000 e ele vai ter uma tendência a olhar o valor de 1.500, por exemplo, para Fernando de Noronha como uma baita oportunidade, tá, pessoal? Então
pode ser também uma forma muito inteligente de você aplicar ancoragem por meio de produtos diferentes. Terceiro exemplo é você fazer ancoragem por meio de bônus. Ao fazer uma venda sua para Fernando de Noronha, você pode colocar o valor de outros bônus que você vai incluir naquela oferta como se fossem de graça. Então, por exemplo, você vai fazer lá, Fernando de Noronha R$ 1.700. Aí você vai colocar embaixo do seu banner, vai colocar lá, bônus incluso, atendimento VIP personalizado, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Seguro viagem, por exemplo. Você vai ganhar o aluguel de um veículo. Você vai ganhar desconto no passeio. Aí você bota todos esses bônus que você está incluindo naquela oferta e coloca o valor que ele iria custar separado. Então, por exemplo, seguro viagem ia custar separado R$150. Aí você bota arriscado. Aí vai colocar lá, um roteiro de viagem de 7 dias para Fernando de Noronha. Ia custar para você personalizar para a pessoa R$100. Aí coloca arriscado. Daí você bota o valor final lá, como se fosse o valor somado desses bônus, só que você risca e coloca o valor que você vai estar cobrando. Então, por exemplo, se o roteiro ia custar R$100 e você colocou riscado, né, porque você está entregando como bônus, o suporte 7 dias na semana, 24 horas por dia, também R$100, o outro lá R$500, por exemplo, deu 700 de bônus e a passagem ia custar R$2.000, você bota 2.700, coloca riscado esse valor e coloca só o valor de 2.000, entende? Por quê? Porque você tá ancorando pelo bônus. Então, o valor mais caro vai ser como se estivesse somando com todos os bônus, só que você está entregando como cortesia para essa pessoa. Exemplo 4. Planos mensais, né? Ancoragem por planos mensais versus planos anuais. Aqui fica mais difícil da gente implementar numa agência de viagem, porque funciona da seguinte forma. Empresas que usam muito isso são empresas de software, empresas de streaming de vídeos, empresas de academia, então a academia de musculação usa muito isso, que em resumo, eles ancoram pelo preço mensal. Exemplo, supondo que o plano mensal custe, vamos lá, R$50 por mês na academia. Então daria 600 no ano. Só que, ao invés de te cobrar 600 no ano, ele vai te cobrar, se você pegar o plano anual, R$400. Então a pessoa ela tende a ancorar o preço mais caro, que é o preço do plano mensal, que vai dar R$600 se somar tudo, só que daí ele prefere pegar o anual, porque o plano anual está sendo vendido a R$400. Então a pessoa prefere pagar em uma vez. Só que a gente mal sabia que a intenção da empresa é justamente que a gente compre o plano anual e não o plano mensal, tá? E como que a gente pode implementar isso no nosso negócio de viagens? Seria por meio de parcelamento. Então você oferecer à vista para o cliente ou em 2 vezes um preço extremamente mais descontado do que o valor parcelado, por exemplo, em 12 vezes sem juros. Em 12 vezes, por exemplo, você pode oferecer a R$2.000, só que se a pessoa pagar à vista, você oferece a R$1.500. Então repara que ela vai se ancorar no valor do parcelamento em 12 vezes, entende? Então ela vai se ancorar, caramba, R$2.000, e se eu pagar à vista, se eu pagar o plano anual, entre aspas, eu vou pagar R$1.500, tá? Então pode ser uma alternativa para você também implementar no seu negócio. Exemplo 5, ancoragem por pack versus unitário. Então como que funciona a ancoragem dessa forma, pessoal? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Se você vai no mercado e quer comprar uma cerveja, geralmente o pack de 12 cervejas, ele vai custar, por exemplo, a unidade R$3,50. Só que se você for comprar a cerveja separado, ela vai custar aí R$5. Aí qual que é a tendência, né, por trás de tudo isso? Por que eles fazem isso com a gente? Né? É justamente para te induzir a comprar o pack de 12, entende? Porque você tem a tendência de olhar e falar, caramba, é muito mais barato, custa R$3,50, então é melhor eu pegar já as 12 unidades. E é justamente a empresa faz isso de propósito. E como que a gente pode colocar essa estratégia, por exemplo, em prática numa agência de viagem, por exemplo, ou para vender milhas no particular? Você pode oferecer 2 viagens para a pessoa e ela vai ter um baita de um desconto se levar 2. Então, por exemplo, você pode falar, se você comprar comigo 2 viagens nacionais no ano, eu consigo te dar tanto de desconto. Supondo que a pessoa quer viajar para Rio de Janeiro, saindo de Porto Alegre, quer viajar para o Rio de Janeiro e quer viajar para Fernando de Noronha. Beleza, se comprar as 2 passagens juntas, por exemplo, vai custar R$2.500. Se comprar cada uma separado, vai dar R$3.500 no ano. Você vai oferecer para o seu cliente 2 alternativas. E repara que dessa forma eles vão ter a tendência a querer pegar o pacote como um todo, porque eles vão ver que é muito mais barato, vai sair muito mais barato no final das contas, tá bom, pessoal? Então é uma forma de você
utilizar da ancoragem por packs versus unitário. Mas é óbvio que você tem que adaptar, pessoal. Essa estratégia poderia servir muito, por exemplo, com empresários que viajam muito trechos menores. Então, por exemplo, Rio-São Paulo, Santa Maria-Porto Alegre, Curitiba-São Paulo. São pessoas que, empresários no geral, que fazem essa viagem 2, 3 vezes no mês. Então você pode fazer um pack. Ó, se você comprar 3 viagens dessa comigo por mês, sai tanto, mas se você comprar separado, sai tanto. Entende? Então é uma forma de você induzir o seu cliente a comprar o pack ao invés do unitário. E o exemplo 6, pessoal, que é o último, é a ancoragem no valor intermediário. Esse é bem mais difícil da gente colocar em prática, porque vocês vão entender agora. Vou trazer um exemplo de uma empresa que usa muito disso. São aquelas empresas que vendem pipoca, por exemplo, nos cinemas. O que eles fazem? Eles ancoram o preço intermediário como mais caro, para justamente vender o produto de maior ticket. Então, por exemplo, quando você chega lá para comer pipoca, você vai observar que eles podem te oferecer 3 tamanhos. Por exemplo, o pequeno, médio e o grande. O pequeno ele custa, por exemplo, R$12. O pequeno custa R$12, o médio custa R$18 e o grande custa R$20. O que ele está fazendo aí, pessoal? Ele está fazendo você enxergar da seguinte forma: caramba, não faz sentido nenhum eu pegar a média, porque é R$2 de diferença, só é R$3 de diferença para grande. Ah, eu vou pagar esses R$3, vou pagar essa diferença e vou pegar logo a grande. E é justamente isso que eles queriam. Eles elaboraram esses 3 produtos dessa forma justamente para fazer você levar o produto mais caro, tá? Então eles ancoraram no preço do meio. Outra empresa que usa muito disso são as pizzarias. Elas tendem a dividir geralmente em três tamanhos também, então pequeno, médio e grande. E a diferença da média para grande é muito pequena. E é justamente para te ancorar no meio, para fazer enxergar a que custa mais caro, então a pizza grande, como uma ótima oportunidade. Então, exemplo, supondo que a pequena custe R$20, a média custe R$30 e a grande custe R$35. Você vai olhar, pô, por R$5 de diferença eu vou deixar de pegar a grande? Não faz sentido, então eu vou pegar a grande, tá? Isso é uma forma de ancorar no valor intermediário. Você faz a pessoa enxergar o preço intermediário como muito caro e induz ela a pegar o pacote seu grande, por exemplo, que tem uma diferença pequena de valor e a pessoa tende a querer comprar a mais cara. E como a gente pode utilizar isso na nossa estratégia de venda no particular? Essa aqui, pessoal, é bem mais difícil. A forma que eu encontro para colocar em prática nas vendas no particular ou na agência de viagem é justamente você oferecer um destino que uma pessoa quer viajar, mas oferecer em 3 momentos diferentes do ano, tá? E você pode colocar o preço mais barato no momento do ano que é uma temporada baixa nesse local, então geralmente as passagens são mais baratas. Você pode colocar um preço médio num momento do ano que não seja tão interessante também, e você pode colocar o seu preço mais caro com uma diferença pequenininha do preço médio, só que numa temporada top. Aquela temporada que geralmente o seu cliente está mais interessado em viajar. Que dessa forma você vai ancorar o preço no intermediário, entendeu? Fazendo a pessoa enxergar o preço mais caro como uma oportunidade. Beleza, pessoal? Então pode ser uma forma de você colocar em prática, mas esse exemplo 6 é o mais difícil de você colocar em prática numa agência de viagem, mas é super possível também, justamente pegando como exemplo a estratégia que eu passei para vocês. E agora, pessoal, comenta aqui embaixo qual desses exemplos você coloca em prática dentro da sua agência de viagem ou dentro das suas estratégias para vender milhas no particular. E de quebra também, já se inscreve aqui no canal, senão o YouTube não vai te avisar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui em primeira mão para você entender tudo de milhas aéreas, cartões de crédito e como viajar muito mais barato e até mesmo de graça. Eu tenho certeza que você não quer perder nenhum vídeo daqui para frente. Tamo junto, te vejo nos próximos.